também seria reprodução. Né? E a produção de quê? Isso seria para a reprodução. E mais ele vai estar composto lá. Genitais internos, genitais externos. Genitais internos incluem que órgãos? Incluem testículo, as vias espermáticas, incluem epidídimo, conduto deferente, conduto ejaculador, as glândulas anexas às vias espermáticas, que são próstata, depois glândula recupero, glândula bulbo-uretralis e vesícula seminal. Depois, genitais externos incluem pênis e escroto. Né? Muito bem. Vamos começar pelos genitais internos. Vamos começar pelos testículos. Temos uma imagem do nosso testículo. Né? Como ele vai estar composto? Que tipo de órgão é? Um órgão maciço. Né? Então vai estar composto por estroma e parede. Perfeito. Muito bem. Qual a função do testículo? Produzir os gametos masculinos, que são chamados de espermatozoides, né? E também produzir o quê? Testosterona. Né? O testículo ele vai ser um órgão maciço, então vai estar composto por estroma e parede. O estroma forma uma cápsula de tecido conjuntivo denso que recebe o nome de túnica albugínea, certo? Na parte interna da túnica albugínea, vamos ter uma subtúnica que recebe o nome de túnica vasculosa. Então, o testículo tem duas túnicas, uma túnica albugínea e uma túnica vasculosa. Túnica albugínea seria que tipo de tecido? Tecido conjuntivo denso irregular. Né? Já a túnica vasculosa seria tecido conjuntivo laxo, com abundante vascularização, por isso é chamada de túnica vasculosa do testículo. Né? Na região média, essa túnica albugínea, ela faz esse engrossamento de tecido conjuntivo denso, que recebe o nome de mediastino testicular. Então, esse engrossamento de tecido conjuntivo denso, que em alguns órgãos vamos chamar de íleo. Aqui está também. Então, aqui nessa região medial do nosso testículo, toda essa região aqui, seria o nosso mediastino testicular. Do mediastino testicular partem tabiques de tecido conjuntivo denso e dividem o nosso testículo em 250 lobulilhos testiculares. Certo? Dentro de cada um desses lobulilhos vamos encontrar o nosso parênquima. Então aqui no meio, no centro do nosso lobulilho, seria o que chamamos de parênquima. Como vai estar composto o nosso parênquima? Por túbulos seminíferos, e entre os túbulos seminíferos vamos encontrar o interstício, que seria tecido conjuntivo laxo. Então aqui, e até dá para colocar aqui também. Porém não é o mesmo exatamente por causa que não é
Não é uma... Isso. Basicamente é a saída das vias espermáticas. Então, nosso parênquima, ele vai estar composto como por túbulos seminíferos. Vamos fazer outra cor. Vamos colocar aí. Está composto por túbulos seminíferos e entre os túbulos seminíferos vamos encontrar o nosso interstício. Interstício, que tipo de tecido? Tecido conjuntivo laxo com a presença de umas células que são chamadas de células de Leydig. Qual a função das células de Leydig? Produzir o quê? Testosterona. Formando de quem ou de quê? Que vai estimular a produção de testosterona? Sim, que parte da adenipófise? Quais são as porções da adenipófise? As duas partes, adeno e adipófise. Não, ela falou que é um hormônio produzido na adenipófise. Eu falei qual parte da adenipófise? Que porção? Porção distal. Qual célula da porção distal? Gonadotróficas. Produzem o quê? LH e FSH. O que estimula a produção de testosterona? LH ou FSH? LH. Então, a LH estimula as células de Leydig a produzir testosterona. Né? Depois, nossos túbulos seminíferos vão ter dois componentes. Vão ter o epitélio seminífero e vamos ter as células mioides. Tá? Então, como está composto nosso epitélio seminífero? Nosso túbulo seminífero, por epitélio seminífero e células mioides. Muito bem. Então, até agora, como está composto o nosso testículo? É um órgão maciço, então vai estar composto por estroma, parênquima, estroma, forma uma cápsula e tecido contínuo denso, que recebe o nome de túnica albugínea. Na parte interna da túnica albugínea, temos a túnica vasculosa e tecido contínuo laxo. Né? Depois, na região média, encontramos esse engrossamento, que recebe o nome de intestino testicular, onde patentabiques divide o órgão em 250 lobulídeos testiculares. Dentro dos nossos lobulídeos, encontramos o parênquima, composto por túbulos seminíferos e interstício. Né? Os túbulos seminíferos, compostos por epitélio seminífero e células mioides. E o interstício, composto por tecido contínuo laxo, onde encontramos a célula de Leydig, que produzem o quê? Testosterona. Perfeito. Aqui. Ó. Isso aqui. Isso aqui seria um túbulo seminífero, outro túbulo seminífero, e aqui seria outro túbulo seminífero. Tudo isso entre os túbulos seminíferos seria o que chamamos de interstício. Que tipo de tecido? Contínuo laxo. Como chama essa célula aqui? Célula de Leydig. Dá para ver que o núcleo geralmente é redondo, o citoplasma geralmente bem acidófilo e abundante. Então, qual seria a função dessa célula aqui? Produzir testosterona. Perfeito. Agora, tudo isso aqui seria o nosso túbulo
seminífero. Seria o nosso túbulo seminífero. Toda essa parte que eu estou pintando em vermelho seriam nossas células miônicas. Isso aqui seriam nossas células miônicas. Não? Conseguem ver essas células que são mais achatadas aqui, ó? O núcleo mais achatado. Essa aqui seriam nossas células mióides. Qual seria a função das células mióides? Que são chamadas de... Isso, fazem contração. Né? Para quê? Para expulsar espermatozoides. Né? E toda essa região aqui, daqui até aqui, seria nosso epitélio seminífero. Certo? Então aqui temos células mióides e por cima das células mióides, tudo isso aqui seria nosso epitélio seminífero. Certo? Qual a função do epitélio seminífero? Produzir os espermatozoides, exatamente. Produção de espermatozoides. Isso aqui, espermatogênese. Tá? Olha. Vamos aqui. Não gosto dessa imagem. Um bom esquema. Tá? Aqui temos o nosso túmulo seminífero. Certo? Como chamam essas células aqui? São células miônicas. E tudo isso aqui seria nosso epitélio seminífero. O epitélio seminífero ele vai estar composto por dois tipos de células. Quais são esses dois tipos de células? Célula de Sertoli ou sustentaculares, né? De sustentação. E ao redor da célula de Sertoli vamos ter as células espermáticas ou germinativas, como quiserem chamar. Tá? Então, temos dois tipos de células nos nossos túbulos seminíferos. Seguindo o nosso epitélio seminífero mais especificamente, vamos colocar aqui epitélio. Então, nosso epitélio seminífero, ele vai ter as células de Sertoli e que eu chamo de células espermáticas. Não, nunca. O testosterona está dentro do túbulo seminífero? Não. A célula que vai usar a testosterona está dentro, que é a célula de Sertoli, que seria desse jeito a produção, a espermatogênese seria desse jeito. Ó. A LH estimula as células de Leydig que ficam no interstício a produzir testosterona. Essa testosterona vai ser usada pela célula de Sertoli por estímulo da FSH a maturar as células espermáticas. Então, se a testosterona vai ser usada dentro dos tubos, mas não é produzida dentro dos tubos. É produzida no interstício. Não é no interstício. Então, sim. Eu lembro que no mês passado em biologia lá, a gente fez um trabalho sobre isso daí, aí eu fui pegar lá. Essa célula de Sertoli também, ela, no que eu fiz lá, estava dizendo que ela, além de te dar esse formato ovalado, onde fica aí as células germinativas, ela tipo, ajuda na nutrição dessa célula. Sim, também. ela ajuda na maturação, ela dá um suporte nutritivo e de defesa também para as células espermáticas. Ou seja, que além dela proteger e sustentar, é ela que vai usar a testosterona justamente para poder nutrir essas células espermáticas e elas fazerem a sua maturação. Então, meio que a espermatogênese é feita pelas células de Sertoli, ela vai maturando as células espermáticas. A de Sertoli é aquela mais, é a basófila. É a mais, essa aqui. Essa daqui, ó. Não sei se ali vai aparecer. Essa aqui, ó. Essa aqui
seria a célula de Sertoli. Depois eu vou mostrar uma imagem ali, já vai dar para ver melhor essa célula de Sertoli. As células espermáticas são quais? Vamos ter espermatogônios, depois espermatocitos, depois espermátia e, por último, espermatozoides. Então, nosso epitélio seminífero vai estar composto por células de Sertoli e células espermáticas. Células espermáticas, temos espermatogônios, espermatocitos, espermátia e espermatozoide. Antes de passar para essas células espermáticas, eu vou explicar justamente essa célula de Sertoli. Eu vou voltar de novo ali, um pouco mais para você. Células de Sertoli são células cilíndricas com prolongações citoplasmáticas nas laterais, com bracinhos nas laterais, tá? Como podemos ver aqui, isso aqui essa célula aqui, que tem os bracinhos nas laterais, são as nossas células de Sertoli. Então, células de Sertoli vão ter prolongações nas laterais que vão se unir entre si. Aqui vamos ter uma junção entre as duas prolongações dessas células de Sertoli. Para que essa prolongação? Divide o epitélio em dois compartimentos, que chamamos de compartimento basal e compartimento abdominal. Então, a célula de Sertoli, ela tem dois bracinhos nas laterais que divide o epitélio em dois compartimentos. Compartimento basal, por baixo dos bracinhos, compartimento abdominal, por cima dos braços. Também aqui se forma uma barreira, que é chamada de barreira hematotesticular. Ou seja, que aqui embaixo, no interstício, vamos ter vasos sanguíneos que vão trazer sangue para a nutrição dessas células aqui. Só que também com sangue vem toxinas, certo? Então, essas toxinas, elas chegam até o compartimento basal, elas não passam para o compartimento abdominal para não prejudicar a espermatogênese. Então, aqui a célula de Sertoli, além de formar esses dois compartimentos, forma uma barreira protetora para as células espermáticas. Como chama essa barreira? Hematotesticular. Então, a barreira hematotesticular está composta pelas células de Sertoli. Né? Quais são os dois compartimentos desse epitélio, então? Basal e abdominal, ou se preferirem de uma forma mais prática, compartimento apical. Para mim não vai ter nenhuma diferença. A célula de Sertoli? Não, mas ela faz fagocitose de membrana plasmática das células espermáticas, mas ela não seria um macrófago em si, né? Ela seria uma célula de sustentação que dá sustentação tanto física como sustentação nutritiva para as células espermáticas. Né? E essa matéria que ela volta? Sim, bactéria dificilmente, se tiver obviamente uma bactéria mais toxinas em si. Isso aqui não vai passar essa barreira, não vai atravessar isso aqui. Isso aqui ela não vai conseguir atravessar. Se conseguir atravessar porque teve algum tipo de lesão aqui, né? Então, nossas células de Sertoli são células cilíndricas com prolongações nas laterais que dividem o epitélio em compartimento basal e compartimento abdominal. O que se encontra nesses compartimentos? Encontramos nossas células espermáticas. Né? Quais eram essas células espermáticas? Acho que eu tenho aqui um esquema para não precisar. Se encontram as nossas células espermáticas. Quais são essas células? Espermatogônios, espermatocitos,
espermátide e espermatozoides. Okay? O que fazem essas células? Em conjunto com as células de Sertoli, elas fazem o que chamamos de espermatogênese. Okay? A espermatogênese tem como função produzir o quê? Espermatozoides, exatamente. Né? Muito bem. Esses espermatozoides começam a produção com essa célula aqui, que seriam as espermatogônias. As nossas espermatogônias seriam nossas células mãe, certo? Essas espermatogônias, elas vão dar origem primeiro a espermatogônias AD e espermatogônias AP. As espermatogônias AD, elas vão ficar no compartimento basal para servir de células-mãe. Isso aqui o homem consegue produzir espermatozoides até o fim da vida. Significa que ele consiga usar esses espermatozoides no fim da vida. Mas ele produz. Então, por quê? Por causa que ele tem células-mãe na região basal desse epitélio. Né? Já as espermatogônias AP, elas vão dar origem a espermatogônias B. As espermatogônias B se dividem e dão origem a espermatocitos primários. Espermatocitos primários se dividem novamente e dão origem a espermatocitos secundários. E os espermatocitos secundários, aqui está errado, se dividem novamente e dão origem a espermátide. A partir da espermátide já não tem divisão, só tem maturação. Você quer espermátide, vai maturando. Sim. Quando chega nas gônias B, faz como que eu não entendi. Como? Quando chega nas gônias B, ele vai se dividir. Ele vai se dividir e formar os espermatocitos primários. Espermatocitos primários se dividem e formam espermatocitos secundários. Espermatocitos secundários se dividem e formam a espermátide. A partir da espermátide só evoluciona, só matura, já não se divide. Então a divisão seria até os espermatocitos secundários. Os secundários são os últimos que se dividem para gerar as espermátides. E aqui temos fases. Quais são as fases da espermatogênese? Seriam fase espermatogônica, fase espermatocítica, e por último, fase de la espermátide, que tem outro nome, recebe o nome de espermiogênese. Não confundir espermiogênese com espermatogênese. Espermatogênese é tudo isso aqui. Espermiogênese só seria a fase da espermátide. Okay? O que ocorre na fase espermatogônica? Ocorre divisão mitótica das espermatogônias. Qual a divisão entre mitoses e meioses? Hã? Qual a diferença entre mitoses e meioses? Uma é sexual e a outra não. Né? Sim, mas mais específico. Uma vai ser Duas células, isso, com a mesma quantidade de cromossomos, e meioses faz o quê? Quatro são Isso, exatamente. O que significa isso? Com a metade dos cromossomos. Então, as espermatogônias vão fazer uma divisão mitótica, certo? Vão se dividir e gerar células com a mesma quantidade de cromossomos. Já na fase espermatocítica, quando nascem os espermatocitos primários, esses espermatocitos primários começam a divisão. Que tipo de divisão seria? Meiosis. Né? O que vai fazer a meiose vai, obviamente, como a colega falou, vai dar origem a 4 células, primeiro na verdade espermatocitos primários, dá origem a espermatocitos secundários, e os espermatocitos secundários dão origem a espermátide. Tudo isso através de meioses, fazendo a redução dos cromossomas pela metade. Né? Quando nasce a nossa espermátide,
ela só vai fazer um processo de maturação até espermatozoides. Né? E esse processo de maturação, para infelicidade de vocês, tem 4 fases. Tá? Então vamos colocar aqui em sequência. Fase espermatogônica, que ocorre na fase espermatogônica. Divisão mitose. Mitoses de que célula? Depois, fase espermatocítica. Meiose. Ocorre Meiose, espermatocítica. meiosis de espermatocitos. E depois, a fase da espermátide, também chamada de espermiogênesis. A espermiogênesis, de novo, tem 4 fases. Fase de Golgi, fase del casquete, fase acrosômica e essa aqui, fase de maturação. Isso eu não entendi. Fase do espermátide também é chamada de Espermiogênesis. Então, a espermiogênesis, de novo, tem 4 subfases: fase de Golgi, fase del casquete, fase acrosômica e fase de maduração. O que ocorre nessas fases é preciso entender mais ou menos a composição de espermatozoides. Como está composto os espermatozoides? Temos o corpo e temos o flagelo. Aqui no corpo temos o núcleo e na região apical desse núcleo vamos ter um pequeno capacete que recebe o nome de acrosoma. O que tem um acrosoma? E a unidasa? Também. Que enzima? Acrosina, exatamente. Então, o que vai ocorrer aqui? Nossa espermátide, ela não tem flagelo, ela é basicamente uma célula comum. Não sei que vai ter o citoplasma e vai ter o núcleo. O que ocorre na fase de Golgi? Na fase de Golgi, o aparato de Golgi começa a liberar vesículas de acrosina. Ou seja, que o citoplasma começa a se encher de vesículas de acrosina que depois vão formar o acrosoma. Então, na fase de Golgi, o aparato de Golgi libera vesículas de acrosina. Depois, na fase do casquete, começa a se formar esse capacete de acrosina, ou seja, que começa a formação do acrosoma. Então, na fase do casquete, começa a formação do acrosoma através da fusão dessas vesículas de acrosina. E depois, na fase acrosômica, ocorre isso aqui. Tá vendo? Isso aqui. Na fase acrosômica, a espermátide, ela encaixa na cabeça da célula de Sertoli. Ela fica com o acrosoma enfiado na cabeça da célula de Sertoli. Para quê? Para fazer o crescimento do flagelo. Então, na fase acrosômica, além de maturar o acrosoma, ela faz o crescimento do flagelo. Fica de cabeça para baixo e cresce o flagelo. E depois, na fase de maturação, a nossa célula de Sertoli, ela vai sugar o citoplasma que tem de sobra nessa espermátide e transformar a espermátide em espermatozoide. Né? Então, na fase de Golgi, estouram, ou seja, se liberam as vesículas de acrosina. Na fase do casquete, começa a formação do acrosoma. Na fase acrosômica, matura o acrosoma e faz o crescimento do flagelo. E depois, na fase de maturação, se retira o citoplasma que está de sobra e se libera o espermatozoide, que é chamado de espermatozoide incapacitado. Por quê? Vai ter capacitação só quando eles
for para a vagina. Isso, ou seja, que ele é um espermatozoide imóvel, certo? Ou seja, ele não tem movimento ainda. Onde ele adquire esse movimento? Ali ele adquire um movimento mais ativo, porém ele adquire um movimento em que órgão ele adquire um movimento ainda no aparato reprodutor masculino. No epidídimo, ele termina a sua maturação no aparato reprodutor masculino. Depois, ali, lá na zona pelúcida, ali ele adquire a sua última movimentação ativa. Ali realmente ele adquire a movimentação mais ativa do espermatozoide, né? E poucos minutos antes da fecundação. Muito bem. Isso seria então a nossa espermatogênese. Mais uma vez, vamos voltar lá. Aqui. Falamos então testículo. Que tipo de órgão é? Um órgão maciço, composto por estroma e parênquima. Estroma e parênquima. Estroma forma uma cápsula de tecido contíguo denso que recebe o nome de túnica albugínea. Na parte interna da túnica albugínea temos o quê? A túnica vasculosa. Depois, na região média, temos o mediastino testicular, de onde partem tabiques, divide um órgão em. Perfeito. O que encontramos dentro dos lóbulos, encontramos o nosso parênquima. Como vai estar composto o parênquima? Os túbulos seminíferos e o nosso interstício. Túbulos seminíferos composto por um epitélio seminífero e células mióides. E o interstício composto por tecido contíguo laxo com a célula de Leydig. Depois voltamos ao túbulo seminífero, que é o que produz os espermatozoides. A célula de Leydig produz o quê? Testosterona. Formando de que hormônio? LH. Perfeito. E LH é estimulada formando de que hormônio? Que hormônio vai inibir a produção de LH e que hormônio vai estimular a produção de LH? Inibina. Inibina. Aqui é produzida inibina também. Isso aqui, talvez ali que falaram que é produzida alguma coisa dentro dos túbulos seminíferos. As células de Sertoli produzem inibina, que inibe a produção de testosterona. E a baixa produção de testosterona reativa a produção de testosterona. Isso aqui reativa a produção de LH, que estimula a produção de testosterona. Então seria desse jeito. Quando temos uma alta produção de testosterona, a célula de Sertoli produz inibina. A inibina inibe a célula gonadotrófica de produzir LH para a produção de LH, para a produção de testosterona. Aí, como temos uma baixa produção de testosterona, a LH de novo é produzida, ou seja, a célula gonadotrófica é estimulada a produzir LH e LH estimula a produção de testosterona, o que aumenta de novo a produção de testosterona. Certo? E retroalimentação é uma forma de isso, senão você vai ter uma alta de testosterona e vai ter alguns problemas hormonais. Professor, você pode repetir quem estimula o LH, por favor? Quem estimula a produção de LH seria a própria testosterona. Seria a baixa produção de testosterona. Isso, a baixa concentração de testosterona no sangue, né? Que é reflexo da baixa produção. Aumenta, e o aumento. Isso chama feedback negativo também, só que nesse caso é um feedback negativo onde temos a inibina como intermediária, né? Não é só os hormônios que fazem isso. Muito bem. Depois, onde a gente ficou? Me perdi ali na inibina de novo. Túbulos seminíferos. Como está composto? Epitélio seminífero e células mióides. O epitélio seminífero composto por células de Sertoli e células espermáticas, ou germinativas, né? A célula germinativa ou células espermáticas, temos as espermatogônias, espermatocitos, espermátides e espermatozoides. Onde ocorre meioses? Com que célula? Espermatocítico. Mitoses, espermatogônia e maturação do espermatozoide. Espermátides, perfeito. Bien. Agora, isso seria o nosso parênquima testicular. Agora, vias espermáticas, né, que basicamente vão conduzir o espermatozoide até a saída. Né? Muito bem. As vias espermáticas começam aqui. Vou apagar isso aqui.
fazer em verde as vias espermáticas. Como é que brigadeiro? Ó, o nosso túbulo seminífero, aqui, perto do mediastino testicular, vou pintar o túbulo seminífero em azul, tá? Isso aqui seriam nossos túbulos seminíferos, certo? Os túbulos seminíferos, perto do mediastino, se continuam com túbulos que chamamos de túbulos retos. Esses túbulos retos penetram o mediastino e desemboca em uma rede de tubos que é chamada de retesticular ou retetestis. Retetestis, eu prefiro rede testicular, né? Foda-se o latim, desculpe. Então, retesticular. Né? Retetestis ou retesticular. O que ocorre? A rede testicular, ela vai emitir condutos que são chamados de condutos eferentes. Condutos ou condutilhos, isso aqui está errado. Condutilhos eferentes. Esses condutos eferentes desembocam em uma rede de tubos, um conglomerado de tubos enrolados no polo superior e na região média do nosso mediastino, que recebe o nome de epidídimo, certo? Então seria desse jeito, onde é produzido o espermatozoide nos túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos se continuam com esses tubos, que são os túbulos retos. Túbulos retos desembocam na rede testicular. Rede testicular desemboca nos condutos eferentes. Condutos eferentes desembocam no conduto do epidídimo. E o epidídimo desemboca onde? No conduto deferente. Desemboca no conduto deferente. E o conduto deferente se junta ao conduto da vesícula seminal e forma o conduto ejaculador, que desemboca onde? Na uretra. Que parte da uretra? Uretra prostática. Desemboca na uretra prostática. Essas são as nossas vias espermáticas. Então, as vias espermáticas começam nos túbulos retos, já que o túbulo seminífero não é via espermática, é o produtor do espermatozoide, não é uma via. Por mais que sejam tubos, não são vias, são tubos produtores. Então, começa nos túbulos retos, depois dos túbulos retos, retesticular, depois da retesticular, condutos eferentes, depois dos condutos eferentes, conduto do epidídimo, depois do epidídimo, conduto deferente, depois do conduto deferente, conduto ejaculador. Aí depois já é uretra prostática. Professor, Sim. então vamos supor assim, nesses túbulos seminíferos aí, é meio difícil nessa parte aí dos túbulos seminíferos, na outra parte ali dos túbulos retos e na parte do epidídimo, a gente tem algum tipo de obstrução que comprometa a maturação dos espermatozoides. É raro, mas não é necessariamente difícil. Ou seja, que isso pode ocorrer pela formação de pequenos tumorzinhos benignos de gordura, pode impedir isso. Ou seja, que aqueles famosos cistos de Dati Morgani, que são pequenos tumorzinhos de gordura, isso pode comprimir o epidídimo e pode levar sim à obstrução. Assim como pode se formar compressões também que podem obstruir, né? Porém, por obstrução sim, mas no caso de esterilidade que pode levar seria geralmente o epidídimo não produzir as proteínas que maturam esse espermatozoide. Nesse caso não seria por obstrução, seria por uma deficiência de produção de uma proteína. Né?
Mas sim, pode dar por obstrução também. Não só no conduto do epidídimo, também um pouquinho mais longe do referente também. Seria. Sim. Não sei só se vai sair muito bem. Acho que dá essa pergunta. O escroto seria onde se encontra basicamente o testículo. Seria a bolsa escrotal onde o testículo se encontra localizado. Essa bolsa escrotal tem suas camadas. Quais são? A pele, a primeira camada. Depois a túnica epidatos, a segunda camada. A túnica celulosa, a terceira camada. A túnica muscular ou cremaster. Depois temos a túnica fibrosa. E por último, em contato com a túnica albugínea, temos a túnica vaginal. A varicocele seria um acúmulo de líquido justamente entre a túnica albugínea do testículo e a túnica vaginal do escroto. E ali pode ser por uma lesão, golpes, sei lá, andar de bicicleta às vezes pode machucar e dar uma inflamação e isso levar a varicocele, ou então podemos ter justamente o que eu falei para o colega, alguns tumorzinhos ali nessa região que causam inflamações constantes do epidídimo, que causam epididimites de forma constante e isso também pode levar a varicocele, ou algum problema vascular nessa região também pode levar a acúmulo de líquidos nessa região. Só que a varicocele não seria a doença em si, seria a consequência de algum processo de lesão nessa região. E ali, geralmente, inflamatórios para reabsorver todo esse líquido. E se não der certo ali, sim, você pode passar algo um pouquinho mais invasivo. Inclusive, pergunta de prova. Capas do escroto. Não era o 7. Então, quais são as capas do escroto? A pele, túnica de dactos, túnica celulosa, cremaster, fibrosa e túnica vaginal. Certo? Qual é a que está em contato com a túnica albugínea e a túnica vaginal? E, obviamente, a pele seria a que está em contato externo. Né? Isso seria o nosso testículo. Ficou claro? Seminífero. Essas células com o núcleo mais ovalado são as células de Sertoli. Conseguem ver que elas dividem o epitélio aqui, ó, formam uma cúpula. Sim. Esse aqui seria os bracinhos. Né? Aqui temos outra célula de Sertoli que também vai ter os bracinhos desse jeito. Então elas formam. Como? Sim, sempre perto das células mioides, elas vão ficar na região mais basal, né? Elas vão ter contato com a base mesmo. E aqui dá para ver que essa célula de Sertoli, ela está dividida em um compartimento basal e aqui para cima, compartimento aluminado. Né? No compartimento basal encontramos que células? As espermatogônias. Então, as espermatogônias sempre vão se encontrar em que compartimento? No compartimento basal. Conforme elas se dividem, saem os espermatocitos já são no compartimento aluminal, certo? Espermátides também já no compartimento aluminal. Então, no compartimento basal, encontramos as espermatogônias, no compartimento aluminal, encontramos os espermatocitos. Outra diferença entre espermatocitos e espermatogônia seria o núcleo. Consegue ver que os espermatocitos têm um núcleo granulado, né? E as espermatogônias têm um núcleo bem mais basófilo, bem mais escuro. Então, outra diferença, espermatogônias, núcleos geralmente maiores e mais basófilos, espermatocitos tendem a ter núcleos menores e mais granulados. Né? Isso seria a parte mais prática. E essa aqui, que célula seria? Célula de Leydig, o núcleo está para fora. Então seria uma célula de Leydig, o núcleo teria que estar aqui, ó. Na célula de Leydig. Aqui mais uma vez. Que órgão é? Testículo. Que estrutura seria essa aqui? Túbulos seminíferos. E aqui? Interstício. Essa aqui é a imagem da faculdade. Aqui seria, pior que essa lâmina tem que estar bonita. Aqui será o nosso túbulo seminífero e entre os túbulos seminíferos
epidídimo seria nosso Interstício. interstício, né? Perfeito. Nosso sistema de condutos, aqui está melhor, acho. Aqui seria nosso túbulo seminífero, se continua com os túbulos retos que desembocam na rede testicular. A rede testicular envia seus condutos eferentes que desembocam no epidídimo e o epidídimo desemboca no conduto deferente. Né? Muito bem. Agora, que tipo de epitélio vamos ter em cada região? Nos túbulos retos, vamos ter o epitélio de cúbico a cilíndrico circular. Esse aqui vai ficando cúbico e depois vai se tornando mais cilíndrico. Né? Depois, rede testicular mantém esse epitélio cúbico a cilíndrico simples, só que aqui vai bem mais para o cilíndrico. Certo? E depois, já temos nossos condutos referentes, com epitélio pseudoestratificado. A partir daqui, toda a via espermática vai ter um epitélio pseudoestratificado. Então seria mais ou menos desse jeito. Túbulos reto e rede testicular, epitélio de cúbico a cilíndrico simples. A partir dos condutos eferentes, epidídimo, conduto deferente, seria epitélio pseudoestratificado. Certo? Muito bem. Aqui, o epidídimo. Isso aqui seria o nosso epidídimo. Ele vai ter uma lâmina epitelial. Que tipo de epitélio? Pseudoestratificado com esterocílias. Em volta desse epitélio vamos ter uma camada de músculo liso. Certo? Esse músculo liso vai se engrossando conforme chega perto do conduto deferente. Então as primeiras porções seria músculo liso mais fino. As últimas porções do epidídimo perto do conduto deferente já teriam mais de uma camada de músculo liso. Né? E entre os tubos vamos encontrar um estroma de tecido conjuntivo denso em muitos vasos sanguíneos. Né? Então, como vai estar composto o nosso epidídimo? Um epitélio. Que tipo de epitélio? Pseudoestratificado com esterocílias. E em volta do epitélio temos um músculo liso. Né? E entre os túbulos do epidídimo encontramos um estroma de tecido conjuntivo denso. Tá? Bom, aqui seria o nosso epitélio e aqui seria o músculo liso em volta do epitélio. Tá? Professor, nessa parte desses condutos aí vai funcionar igual funcionava lá na parte da espermatozônia, quando quanto mais perto da lâmina, mais primordial é a célula, e quanto mais perto da luz, mais desenvolvida é a célula? Sim, no sentido de que é um pseudoestratificado. Então, como podemos ver, vamos ter células basais e células cilíndricas. Não? As células cilíndricas seriam as células já maturas. As células basais sempre vão ser células-mãe. Então, sim, perto da base geralmente vão ser as células menos evoluídas, que são as células-mãe, e mais perto da região apical vamos ter as células que realmente vão fazer o revestimento. Ah, mas Então, sim, mas eu tô falando no sentido dos espermas, dos espermatozoides mesmo, de maturação. Essa parte é uma parte de maturação dos espermatozoides. Sim, né? sim, a última parte de maturação dentro da parada. Então, Sim, perto dos tubos seriam menos desenvolvidos e mais perto do conduto deferente seriam os espermatozoides já mais maturados. Sim, segue essa lógica justamente. Né? Professor, esse aí também é o epidídimo? Esse aqui também é o epidídimo, só que mais de perto. Uma das características do epidídimo seria isso aqui, ó. Quantidade enorme de espermatozoides na luz do epidídimo. Então, o epidídimo geralmente vai ter muitos espermatozoides na sua luz. Por quê? Porque aqui se armazenam espermatozoides, então geralmente vamos encontrar um montão de espermatozoides na luz do epidídimo. Né? E depois, por último, aqui, nosso conduto deferente. É um órgão oco, então vai ser composto por camadas. Quais são essas camadas? Mucosa, não temos submucosa, muscular, perfeito, seria até aqui, mais grosso. Aqui seria a nossa muscular, e depois da muscular já temos a nossa adventícia. Né? Então,
as camadas seria mucosa, muscular e adventícia. A mucosa vai ter uma lâmina epitelial, seria essa daqui, nossa lâmina epitelial, epitélio pseudoestratificado com esterocílias, e depois da lâmina epitelial vamos ter uma lâmina própria, tecido conjuntivo laxo. Então a mucosa do conduto deferente vai estar composta por lâmina epitelial e lâmina própria. Lâmina epitelial, pseudoestratificado, depois lâmina própria, tecido conjuntivo laxo. Depois já temos a nossa muscular. A muscular, ela vai estar composta por músculo liso, disposto em 3 camadas: longitudinal, interna, circular e intermédia, e depois longitudinal externa. Então vamos ter 3 camadas de músculo liso, que seria longitudinal interna, até aqui mais ou menos, circular intermédia, ou circular média, e longitudinal externa, certo? E depois já temos a adventícia, tecido conjuntivo laxo, tecido adiposo. Né? É isso, conduto deferente. Nós não temos muita complexidade, mas, muito bem, até aqui